Ok, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula aí de geografia para o nono ano, né? Estivemos há pouco tempo aí juntos, né, na última aula e agora vamos continuar aí falando de Europa, né? Agora entrando em outras especificidades, né, em outros detalhes sobre a Europa, ok? Então, vamos aí para o nosso slide sem muita demora, né? Vamos ver o que que temos aí para analisar, ok? Deixa eu desligar aqui a luz, né? Que eu boto a iluminação aqui para a qualidade da imagem ficar melhor, mas agora não é necessário, né? Então, vamos economizar energia, né? Ok? Então, vamos lá. Nós chegamos aqui em divisões, né? Cadê? Ah, tá. Mostrar. Tá. Tá aqui. Divisões regionais, né? Aqui nós temos, né, a Europa ocidental, né? Para cá, né? E nós temos a Europa Oriental para cá. Então, você já viu que em verde está a Europa Ocidental, em laranja, em rosa, né, é a Europa Oriental. E a parte rajada aqui seria, né, a parte dos países que fizeram parte da antiga União Soviética, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ampliar aqui, gente, para a gente dar uma viajada aqui, né? Nós temos aqui, ó, ao extremo norte, nós temos a Islândia, Noruega, Suécia e Finlândia. Aí você vai descendo aqui, a Alemanha, a França, a Espanha, Portugal, na Península Ibérica, né? E aqui a Itália, Malta, Grécia, né? Aqui a Turquia, né? Que é meio cá, meio lá, meio Europa, meio Ásia, né? E aqui nós vamos aqui para os países do leste, né? Que está entre Polônia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Macedônia, Kosovo, etc., né? E aqui é aquela parte, né, que eu falei para vocês, que é conflitante, né? Que é a parte aqui do Cáucaso, né? Ó, aqui, ó. Geórgia, Azerbaijão e Armênia, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Você vê que a Europa ela é banhada aqui por pelo menos 4 mares interiores. Ó, aqui, ó. Mar Cáspio, Mar Negro, ó, Mar Báltico, né? E o Mar Mediterrâneo, né? Sem falar do Oceano Atlântico, né? Mas tem a presença desses mares aí, ok? São poucos, praticamente só a Europa tem tantos mares interiores como é o caso aí da Europa, né? Vamos lá. Aqui, além da localização leste-oeste, né? Por que localização leste-oeste? Porque você viu que a distribuição do continente europeu é entre leste e oeste, né? Tem norte a sul, é lógico que tem, mas a distribuição maior é entre esses dois extremos, né? Aqui, a divisão regional em Europa Ocidental, né? E Europa Oriental, né? Foi definida de acordo com as diferenças ideológicas verificadas durante a segunda metade do século XX, né? O que aconteceu na segunda metade do século XX? É o fim da grande Segunda Guerra Mundial, o mundo polarizado, né? Vocês já viram isso, entre países capitalistas e países socialistas, o capitalista sobre o comando dos Estados Unidos e o socialista sob o comando da antiga União Soviética, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, alguns países europeus, sobretudo Reino Unido, França, Itália e Alemanha, perderam poder e representatividade política no espaço geográfico mundial. Aí aparecem os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos não foi afetado pela guerra? Sim, foi afetado, mas ele não teve o seu território atingido pela guerra como os países europeus, né? Que tiveram fábricas destruídas, tiveram suas agriculturas destruídas, né? Suas criações mortas, né? Então, Estados Unidos ficou intacto, dominando a parte capitalista, e a União Soviética, né? Que foi a grande campeã, né, das batalhas no leste,
tornaram-se as grandes potências mundial após 1900 e o quê? 45. Isso aí nós já falamos, né? Começou um período de intensa disputa diplomática, militar, econômica, ideológica e tecnológica pela conquista da área de influência e hegemonia sobre o espaço mundial. Desculpa, esse período ficou conhecido como Guerra Fria, né? Então, durante a Guerra Fria, tinha muita coisa em disputa. Tinha influência econômica, diplomática, né? Entre outros, né? E o mundo estava dividido assim. O continente europeu teve seu território dividido em duas regiões, devido a essa Guerra Fria. Como já foi dito, a Europa Ocidental, né? Que é a parte alinhada com os Estados Unidos, né? E com o capitalismo. E a parte da Europa, o quê? Oriental, alinhada com o quê? Com os interesses soviéticos, né? E com o socialismo. Com o fim da União Soviética na década de 1990, né? A regionalização, a regionalização da Europa em ocidental e oriental perdeu o caráter ideológico, né? Ou seja, a Europa continua dividida ainda entre leste europeu e Europa ocidental, mas não pela questão do capitalismo e socialismo, mas pela questão que os países são diferentes, né? Eles passaram muito tempo separados, então eles estão diferentes economicamente, os ocidentais mais ricos, né, obviamente, e culturalmente também, né? Pois ainda expressa diferenças históricas, econômicas, políticas e culturais entre os países do continente. Isso que eu acabei de falar, né? Europa Ocidental, né? Essa Europa Ocidental é constituída por 25 países, né? 25 países da Europa, nós podemos chamar de países da Europa Ocidental. Eles são berço das antigas e importantes civilizações, como, né, a romana e a grega. Para você ter ideia como essas civilizações são importantes, tudo praticamente no nosso dia a dia tem alguma ligação ou alguma origem com a cultura romana e a cultura grega. Vocês querem exemplo? Querem que eu dê exemplo? Beleza. Senado, né? Senado brasileiro. Senado brasileiro é uma cópia, né, de última categoria, né, do Senado grego, que é uma criação, né, dos gregos. Estádio, né? Estádio de futebol. Os romanos também tinham estádio, mas os estádios eram para corridas de biga, né? Que é aquelas carroças puxadas por um cavalo e que carrega só uma pessoa, e para gladiadores. Ele era o estádio. Fórum, né? É de origem também grega, né? E até hoje é o lugar onde se julga, não é isso? Então, nela surgiram os princípios da democracia, né? E do capitalismo. Tiveram início nas grandes navegações, né? No mercantilismo, né? Isso aqui eu creio que nós já falamos também. E na Revolução Industrial, né? Na Revolução Industrial, né? Caiu, papai? De maneira geral, os países da Europa Ocidental, vou destacar aqui de novo, de maneira geral, os países da Europa Ocidental apresentam elevado desenvolvimento econômico, né? Elevado desenvolvimento econômico. Por quê? Porque os da Oriental, eles passaram décadas, né, sobre o socialismo. E a grande verdade, eu não estou falando isso aqui por nada, mas a grande verdade é que o socialismo não provou que é capaz de desenvolver nenhum país do mundo, né? Todos os países do mundo que já foram socialistas ou que são até hoje, ou eles fugiram do socialismo ou vivem na miséria, como Venezuela, Cuba, né? Coreia do Norte. Isso não sei o que estou falando, a realidade nós conhecemos é essa.
Em 2017, entre os 15 países com maior IDH do mundo, 10 estavam na Europa, o quê? Ocidental, como Noruega, Suíça, Suécia, entre outros. Então, ó, você vê aqui Noruega e Suécia, eu estava querendo lembrar naquela hora, mas eu lembrei aqui, é a região da Escandinávia, né? Que aqui, junto com a Noruega e a Suécia, nós temos o quê? Nós temos a Dinamarca, né? A Dinamarca. E esses três formam a região da Escandinávia na Europa, ok? Ok, agora vamos tratar aí sobre a Europa Oriental. A Europa Oriental, ou leste europeu, né, como é normalmente mais lembrada, também com 25 países, né, é formada também por 25 países. Ficou marcada pela experiência do quê? Do socialismo soviético, né? Ficou marcada e duramente marcada, né? É uma ferida que até hoje não sarou. Vocês vão ver por quê. E pela forte influência política, econômica e militar da ex-União Soviética. A partir da década de 90, com a União Soviética, com a União Soviética das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, né? A região passou por grandes transformações, como conflitos étnico-religiosos, né? Que são conflitos étnico-religiosos. São conflitos por motivos raciais e religiosos. Surgimento de novos países, a adoção do capitalismo, ou seja, eles passaram décadas sob o socialismo e no final tiveram que adotar o capitalismo para poder sobreviver, para poder interagir com o resto do mundo. Porque dentro do socialismo eles iam morrer de fome, né? O retorno das eleições livres, coisa que não existia, né? No socialismo, né? Naquela região ninguém elegia ninguém, né? Era o partido único, o Partido Comunista que escolhia, e do pluripartidarismo, né? Por quê? Porque, como eu terminei de dizer para vocês, durante o socialismo, só existia um país, um partido, o Partido Comunista. Então, só ele podia ter representantes. Governantes tinham que ser do comunista. Então, não aceitava oposição. Em geral, os países do leste europeu apresentam desenvolvimento econômico e social que inferior, né, ao dos países o que da Europa Ocidental. Então isso aqui era o que eu estava falando, né? Que a marca, a dolorida ferida que o socialismo deixou nesses países foi a pobreza, né? Que até hoje eles lutam para superar, né, a pobreza, a herança de pobreza deixada pelo socialismo, né? A herança de autoritarismo deixada pelo socialismo, né? Infelizmente, gente, eu não estou dizendo aqui para desmotivar quem aí está querendo ser comunista, mas infelizmente o socialismo no mundo até agora ele não conseguiu transformar positivamente país nenhum. Os países atualmente que se apresentam como comunistas vivem na miséria, que é a Venezuela, né? Que eles chamam lá de um comunismo bolivariano, e Cuba, né? Que também tem um partido único e não existe negócio de eleição e nem liberdade de expressão. E a Coreia do Norte, sem comentários, né? Que, na verdade, lá é uma família que toma de conta e só eles mandam. Outra regionalização da Europa bastante usada leva em consideração a distribuição dos países no continente de acordo com esse critério, são identificadas regiões. Observe o mapa. Ok, olha aí, ó. Isso aqui é a outra divisão. Olha aqui. Europa setentrional, né? Você está vendo aqui, ó. Europa setentrional é a região da chamada que eu falei para vocês da Escandinávia, né? Que inclui aí Suécia, Noruega e Dinamarca, ok? E agora Europa ocidental, né? Nós temos aqui a Portugal, Espanha, França, né? E o Reino Unido aqui, né? A Itália
e alguns outros países. E aqui Europa Central e Balcãs, né? Aí nós temos Alemanha, nós temos Hungria, nós temos Polônia, entre outros, né? E não, nós temos Alemanha, nós temos Hungria, né? Entre outros países. A Polônia não entra aí. Aí aqui, Europa Oriental, nós temos a Polônia, nós temos a Rússia, né? Entre outros países, ok? Então, seria essas três divisões aqui, né? A Europa Setentrional, a Europa Ocidental, a Europa Central dos Balcãs e a Europa Oriental, ok? Isso aqui é uma outra divisão mais específica. Vamos lá. Integração da Europa, né? Na Europa, a União Europeia, ou essa sigla aqui, né? União Europeia, a Comunidade dos Estados Independentes e a Associação Europeia do Livre Comércio, EFTA, são as principais organizações de integração no continente. Porém, apresentam objetivos muito diferenciados. Então, vamos conhecer cada um deles aqui, né? Construção da União Europeia. O primeiro nome, gente, da União Europeia foi esse aqui, ó. Benelux, né? Benelux. É a primeira nome que foi dado para a União Europeia. Vamos ver como é que nasceu isso aqui. Apesar das grandes divergências e rivalidades que marcaram os países europeus ao longo da história, o objetivo de criar uma Europa unida, né, existe desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Como grande parte dos combates ocorreu em território europeu, praticamente todos os países do continente ficaram o quê? Arrasados pelo conflito. Esse arrasados pelo conflito, gente, é arrasados mesmo, né? Na Europa, para você ter ideia, até hoje, quando eles vão construir, por exemplo, um prédio, aí você sabe, para construir um prédio tem que cavar o solo, né? Então, eles têm que ir com a construtora e com a empresa para procurar se tem bombas lá, porque todo o solo da Europa tem bombas do tempo da Segunda Guerra, ou bombas que já explodiram, ou bombas que caíram e não explodiram. Então, até hoje se acha resto da Segunda Guerra, né? E as plantações, as criações, tudo foi destruído e consumido na Segunda Guerra. Então, a situação da Europa depois da Segunda Guerra Mundial foi uma situação realmente dramática, né? Enfraquecidos, eles criaram um conjunto de alianças e acordos que visavam a reconstrução e a recuperação econômica, né? Ou seja, queriam recuperar a economia, queriam recuperar os exércitos, né? E a política, né? Porque alguém tinha que governar, né? Ok? Então vamos seguindo. O primeiro acordo de integração entre países europeus foi firmado por, olha os primeiros países aí, Bélgica, Países Baixos, que são Países Baixos, gente. Países Baixos, a Holanda e a Dinamarca. E Luxemburgo, né? Criando o Benelux, com o objetivo de facilitar e ampliar as relações comerciais entre os países membros. Então, esses pequenos países da Europa foram os primeiros que tiveram essa iniciativa de se, o quê? De se unir, né? De se fechar como grupo, ok? Londres, no Reino Unido, destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, ó, essa foto aqui, ó. Olha aí, ó. Você vê os prédios todos destruídos. Isso aqui é quase, né? Mais do que um quarteirão, tudo destruído, né? Agora vamos aí para o Plano Marshall, né? O que foi o Plano Marshall? Em 1948, os Estados Unidos implantaram o Plano Marshall, com o objetivo de beneficiar os países europeus, ou seja, os beneficiados seriam os países europeus, né? O que os Estados Unidos estava querendo, né? Com doações e empréstimos, ou seja, o que são essas doações? Era alimento mesmo, gente. Os Estados Unidos mandou vários navios com milho, trigo para a Europa para alimentar o povo, porque não tinha com o que se alimentar, né? E empréstimo, ou seja, os Estados Unidos também emprestou dinheiro, né? Muito dinheiro para os países europeus
poderem se reconstruir, né? E garantir a influência. Bom, e agora diz aqui, né? Os Estados Unidos não fez nada de graça. Eles fizeram para quê? Para ter influência nessa região. Não foi nada de graça, né? Na porção que ocidental da Europa, do contexto da Guerra Fria. Ou seja, os Estados Unidos criaram esse plano Marshall para ajudar, né, obviamente, a Europa, mas com o interesse de quê? De manter esses países alinhados ao capitalismo americano, ok? No contexto da Guerra Fria, os países mais beneficiados foi o Reino Unido, até porque precisava, porque estava na situação. A França, né, que a França, para quem não sabe, ela foi invadida mesmo, ficou sem governo durante boa parte da Segunda Guerra, né? A Itália, né, que era do eixo, ela foi aliada da Alemanha, né, mas teve seu território também arrasado. E a Alemanha Ocidental, né, que a Alemanha, depois de Hitler, ela constituiu o governo, né? Só que a Alemanha não era inteira, ela estava dividida em dois. Uma parte sob o controle ocidental e outra sob o controle da União Soviética. Na época, a Alemanha estava dividida em dois países, já falei, né? E a Alemanha Oriental estava no bloco que socialista, sob domínio do que dos soviéticos, já tinha falado, né? O Plano Marshall foi utilizado como propaganda para os Estados Unidos, o programa mostrar como a recuperação dos países aliados estava sendo rápida, né? Ok. Aqui, outra evolução aqui até chegar à União Europeia, né? A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A experiência bem-sucedida da Benelux, né, que só envolvia aqueles países lá, dos Países Baixos, Luxemburgo, e os recursos financeiros provenientes do Plano Marshall levaram alguns países europeus a criar, qual é a data aqui? 1952, né? A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a SECA. O acordo fundado pelos países do Benelux, ou seja, a Holanda, Bélgica e Luxemburgo, aí entrou agora Alemanha Ocidental, França, Itália, estabelecia a criação e circulação de carvão, ferro e aço entre países membros, definia política para a instalação de indústrias siderúrgicas. Estes itens eram considerados básicos para a reconstrução do país. Então, foi facilitado, gente, essa questão do carvão, do ferro e do aço. Por quê? Porque para reconstruir o país, você precisa de ferro, aço, né? Porque toda obra leva ferro e aço. Reconstrução da ponte tem que ter aço, né? Tem que ter ferro. E o carvão, porque era a principal fonte de energia, né? Era o carvão. Queria gerar energia, eles queimavam o carvão e com o calor eles produziam eletricidade. Finalmente veio a Comunidade Econômica Europeia, né? Aí aqui eles já foram mesmo diretamente para a parte econômica, né? Eles ali já arranhavam, né? Tendo em vista que se tratava do carvão, ferro e aço, mas aqui eles já foram direto para a questão econômica, né? Os resultados positivos da integração promovida primeiro pela Benelux, né? Depois pela SECA, levaram os países membros do bloco a criar em 1957, por meio de Tratado de Roma, né? O nome do tratado foi o Tratado de Roma, a Comunidade Econômica Europeia, CEE, né? Também chamada de Mercado Comum Europeu, MCE, com sede em Bruxelas, na Bélgica, né? Na verdade, a União Europeia até hoje a sede, o prédio sede administrativo é em Bruxelas. Ampliou para outras mercadorias as condições favoráveis estabelecidas pelo carvão, ferro e aço. Ou seja, antes era só o carvão, né, o ferro e o aço que circulavam livremente na Europa para reconstruir. Então, eles ampliaram essa circulação livre para outros produtos, né? Também promoveu a livre circulação de pessoas. Então, as pessoas já não precisavam mais de tanta documentação para circular na Europa, né? Por exemplo, eu sou um espanhol, eu quero ir para a Holanda.
Antes disso, eu precisava de um passaporte, eu precisava de autorização para entrar no país. Depois disso, não. Eu já tinha um acesso mais fácil, né? Bastava provar, ter uma carteira de identidade provando que eu era espanhol, para me circular livremente. Serviço criou um mecanismo para facilitar o trânsito de trabalhadores e empresas para outros países. E agora aqui, ó, tem um mapa aqui, né, de como estava a comunidade europeia. Você, França, Bélgica, né, aqui Holanda, né, Alemanha Ocidental, Itália, né, por enquanto só nesse, né. Então vamos lá, a adesão gradual de outros países foi crescendo ao longo dos anos. Em 1992, né, o bloco econômico já contava com quê? 12 países membros, né? No mesmo ano foi assinado o Tratado de Maastricht. Difícil, né, esse nome? Nos Países Baixos, que substituiu o Tratado de Roma na Itália, transformou em União Europeia. Então, a partir de 92 que nasceu realmente essa denominação União Europeia. Ok? E aqui um mapa da União Europeia. Países fundadores, né? Aqui os países que entraram a partir de 73, né? Aqui em Lilás, né? Aqui os países a partir de 95, ó, parte da Escandinávia, né? A Noruega nunca entrou. E a capital europeia, ó. Nós temos aqui, ó. Nós temos Bélgica, né? Bruxelas. Nós temos Alemanha e Liechtenstein, né? Ok? Então tá aqui, né? E aqui a Turquia, que é candidata a entrar, né? Ela não faz parte, ela é candidata a entrar. E aqui os países candidatos potenciais, né? Aqueles que têm possibilidade de entrar. Vamos lá. Constituído por 28 países atualmente, né? A União Europeia é o mais bem-sucedido bloco econômico do mundo. Por que mais bem-sucedido? É o que se deu mais bem, né? É aquele que fez mais sucesso, é aquele que é modelo para o resto do mundo, né? Gente, já estamos aí quase meia hora, está quase acabando, tá bom? Conseguiu unir nações distanciadas por diversidades culturais e econômicas, substituindo a competição entre elas pela cooperação. Então, a grande vantagem deles foi tirar isso aqui, ó. Tirar a competição e transformar em quê? Em cooperação. Então, quem disputava, agora se ajuda, né? Diferenças culturais. Para que mais diferente do que um francês de um grego? Né? A língua, a letra, tudo é diferente. Mas eles estão lá juntos, né? No mesmo bloco, né? O Tratado de Maastricht definiu, além da união aduaneira, a união econômica. Daqui a pouco eu vou explicar, gente. União aduaneira e união econômica. E a união o quê? Monetária dos países membros. Em janeiro de 99, Alemanha, né, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Finlândia, né, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Holanda, né, e Portugal participaram do lançamento do euro, a moeda da União Europeia. Então, essa moeda aqui, ela se tornou, né, comum para todos os países sede e esses que estavam entrando, né? Agora, desculpa, gente, o que é união aduaneira? Olha aqui, ó. Regulamenta o comércio dos países membros com países não membros, ou seja, ele regula, né? Os países membros, os países membros eles têm um controle da fronteira, né, entre si, né, mas as fronteiras são livres, mas os países que não são membros já têm mais dificuldade para entrar nesse país, ok?
por meio da circulação de taxas e impostos comuns para importação de produto. Estabelece também a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais no interior do bloco. Então, no interior do bloco, gente, mercadoria e pessoas não existe limites para os países membros, né? Imposto, se você está levando uma mercadoria, né, que vai, por exemplo, aqui de Portugal para, por exemplo, aqui para a Itália. Então, você vai passar pela Espanha, pela França, então chegar à Itália. Então, o que acontece? Antes, você teria que pagar um imposto para entrar na Espanha, um imposto para entrar na França e um imposto para pagar na Itália. E aqui não. Você paga só um imposto para circular por todos esses países. Isso seria união aduaneira. União econômica e monetária, né? Está explicando aqui também. Envolve a união aduaneira, o livre comércio, isso já falou-se, né? Que prevê a redução de eliminação de impostos, terminei de falar, e o comércio realizado entre países membros com o intuito de promover a circulação de mercadoria. Também cria leis fiscais e trabalhistas comuns, além de introduzir a utilização de quê? Uma moeda única para os países membros. Então, você vai da Espanha para a Itália. Então, você não tem que comprar ou trocar seu dinheiro pelo dinheiro da Itália ou da Espanha. Você simplesmente vai usar o dinheiro do seu país, que é o mesmo dinheiro daquele outro país. Inicialmente, o euro foi utilizado apenas em transações bancárias. Em 2002, as células começaram a circular. Então, em 2002, né, começaram a circular as primeiras, né, moedas de euro. Cédula e moeda, ok? O euro é adotado pela maior parte dos países da União Europeia, né? Então, a maior parte, nem todos. Por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, que saiu agora, através do Brexit, eles nunca usaram. Eles usavam o euro, mas também usavam a moeda deles, ok? A libra esterlina. Alguns países não aderiram à moeda comum por não terem cumprido as exigências econômico-monetárias para sua adoção. Outros por temerem a perda da soberania que representa o fim da emissão de moeda própria, como é o caso, né, do Reino Unido, que eu estou falando aqui, que até hoje, né, que eles sempre ficaram com a libra esterlina. A Suécia e a Dinamarca também não aderiram. A França, para você ter ideia, antes de 2002, a moeda local da França era o franco e agora é o euro, ok? E tá aqui, gente, olha aí como são bonitas as cédulas de euro. Aqui o euro, né? 5 euros, né? 20 euros, né? 50 euros, 100 euros, né? 200 euros e 500 euros, ok? Desafios da União Europeia, né? Os países que se candidatam a membro da União Europeia precisam cumprir normas da organização, como apresentar o quê? Uma economia estável, né? Porque eles estão na mesma barca. Então, os países que entram, eles têm que ter um controle das contas, né? Para poder se nivelar com os outros, né? Porque senão, se um quebra, prejudica os outros, né? Que foi o caso da Grécia, que quebrou e causou muitos transtornos para toda a Europa. A Itália também, né, que até hoje tem problemas econômicos. Com inflação baixa, né, também é uma das regras, né, inflação baixa e controlada permite a livre circulação de pessoas. Então, países autoritários não conseguem participar de mercadorias, né, porque esse é o cerne da questão, é a mercadoria circular livremente, possuir instituições sólidas capazes de assegurar o respeito à democracia. Então, essas instituições sólidas são o quê? Congressos democráticos, né, eleitos de forma democrática, judiciário que funciona, né, que realmente pratica a justiça, né, e não autoritarismo, né, e o respeito à democracia, né, que eu estou terminando de falar. Onde é autoritário, não existe democracia, né? Aos direitos humanos, né? A Turquia queria entrar na União Europeia, mas não vai entrar.
porque é um país autoritário, com um ditador, né? E que não respeita direitos humanos. E a igualdade entre homens e mulheres, né? Ou seja, eles exigem que os países adotem políticas de igualdade entre homens e mulheres, entre outras, né? Apesar das exigências para o ingresso, o conjunto dos países que hoje constituem a União Europeia apresenta profundas diferenças do que históricas, né? São países diferentes, regiões diferentes, então a história é diferente. Econômicas e sociais. Eu terminei de falar de Grécia e Itália, que são da União Europeia, mas que têm grandes dificuldades econômicas. Alguns deles estão entre os mais ricos e industrializados do mundo, enquanto outros ainda buscam resolver problemas socioeconômicos. É o caso da Grécia, né? Encontram-se em situação de inferioridade econômica, é o caso da Grécia também, né? Quando comparados aos gigantes do bloco. Ok, gente? Então, a gente vai finalizando, né? Deixa eu ligar aqui o refletor, é esse aqui que eu ligo, para poder vocês me verem melhor. Já, já, papai. Então, tá aí a aula, tem uma atividade em anexo, façam a atividade, se dediquem, gente, e mais uma vez recomendo, gente, nós estamos fazendo aula online por quê, gente? Porque ninguém está indo para a escola. Por que ninguém está indo para a escola? Porque existe uma pandemia. A pandemia não acabou, não existe vacina. Enquanto não tiver vacina, a pandemia oferece perigo de vida para todos nós. Então, não adianta eu estar aqui dando aula na internet, você tendo dificuldade para assistir aula, porque falta internet, falta um celular, falta um notebook, e você está brincando, né? Está indo para a campanha eleitoral, está indo para a festinha, está andando sem máscara, né? Está aglomerado. Não adianta, gente. Então, bora ter consciência para a gente voltar o mais rápido possível. Ok, gente? Tá aí, quase 40 minutos de aula. Foi bom, não foi? Beleza? Valeu, gente. Abraço.